Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 30. Sanando as chagas do passado. A irmã Paula, desta feita, não se integrara diretamente a estes planos, pois não se envolvera com compromissos tais. Não acompanharia, pois Bartolomeu, incorrido em grave perturbação da sexualidade, deveria impor aos desregramentos renovados hábitos coercivos. Ela renasceria de volta na França, palco dos novos empreendimentos de Alberto, porém cerca de 30 anos depois, evitando-se assim que se consorciassem, desenvolvendo sua experiência carnal à distância segura do companheiro. Não se reservando, contudo, vida matrimonial, aguardaria mais uma vez para a reconstituição do almejado ninho doméstico, renunciando aos seus anseios em favor das prementes necessidades do amado esposo. Como todos, permanecíamos emudecidos, aguardando a continuidade da estuante narração, Heitor, ainda pleno de entusiasmo, prosseguiu. Ele seria investido de uma grave inibição da sexualidade que, inclusive, o auxiliaria decisivamente no sucesso de sua missão. Em decorrência da premente necessidade de corrigenda neste campo, teria obstaculizada a vazão das forças sexuais pelas suas vias naturais, desviando todo o seu potencial para a criatividade intelectiva. Sim, queridos, como era de se esperar, Bartolomeu renasceria, por sugestão dos prepostos que nos assistiam, incapacitado para as trocas genésicas, medida providencial imediatamente acatada por ele, ciente que se achava dos inflenes desvios arregimentados nesta área. A deficiência sexual que o acompanhou torna-se assim naturalmente compreensível, depois de desveladas suas irresponsáveis peripécias no mercantilismo dos prazeres carnais, pois recordemos que Jesus nos recomendou entrar na vida sem os órgãos que nos facilitam a perdição moral, sem olvidarmos que, por força da lei de compensação, os excessos de toda a natureza que impomos a um segmento orgânico terminam por determinar-lhe natural hipotrofia, uma vez esgotado o estímulo hipertrófico inicial. Adelaide, titubeante, porém acenando com o contentamento do aluno que se depara com a confirmação do ensinamento recebido, bafejando-lhe a razão, acrescentou: aprendi de fato que o excesso leva à carência, lei que se expressa em qualquer campo fenomênico, seja no universo físico ou no âmbito de manifestações do comportamento moral. Acabo de receber esta lição e não posso olvidá-la. Heitor, denotando satisfação, na certeza de que coadunávamos inteiramente com seus preceitos, seguiu seu interessante relato. Ciente de que os grandes erros requerem grandes renúncias, o próprio Bartolomeu solicitou do plano espiritual providências seguras, temeroso que se achava de incorrer em males ainda maiores diante dos insopitáveis convites da sensualidade carnal, semeando novas dificuldades. Ele ansiava por impor correção
as desalinhadas energias sexuais, que ainda lhe causavam inconvenientes, perturbações perispirituais, impedindo-lhe o equilíbrio e a felicidade. Estejamos definitivamente convencidos de que toda atividade, em qualquer expressão do comportamento, realizada com o propósito de satisfações egóicas, baseada, porém, na infelicidade alheia, embora nos proporcione irrisórios e fugazes prazeres, é lesiva para o nosso próprio bem-estar. Por isso, no delicado campo da sexualidade, se gerimos danos à moral e à probidade alheia, ferindo os sentimentos daqueles que nos dedicam à sinceridade do afeto, estamos lastimando de modo grave a nós mesmos, e para males acentuados fazem-se necessários remédios amargos. Por isso, Bartolomeu aceitou o árduo alvitre da castidade imposta por impedimentos biológicos, diante da qual não poderia evadir-se. Assim compreendemos também porque Jesus nos disse que há eunucos que a si mesmos se fazem, a fim de ingressarem mais depressa no domínio das virtudes divinas que nos consubstanciam a alma. Que seria do mármore bruto se rejeitasse o martelo que lhe esculpe a beleza das formas? Disse como que para mim mesmo. Sem dúvida, de igual forma, como arrancar o brilho da gema tosca sem o atrito do buril? Por isso a carne não atende nunca a aleatórios impulsos, como se o acaso lhe dominasse as manifestações. Ao alcançarmos uma compreensão mais dilatada, entendemos que ela é orientada a cumprir sempre com as necessidades do Espírito Eterno. Ao renascer, contudo, olvidamos os fatos, e o impropério da revolta passa a nos dominar, insubordinados, como sempre, diante das aparentemente incompreensíveis limitações, obstaculizando-nos o exaltado anseio por prazeres. Agregou o Heitor, visando a repassar ensinamentos, especialmente para Alberto. Nosso amigo permanecia extasiado, admirando a sábia arquitetura da vida, plenamente ciente de todo o enredo com que Heitor nos brindava. Nutrindo-se com as pertinentes informações, remia-se diante da lei divina, precavendo-se de seu indevido juízo e sanando a revolta suscitada pela ignorância, aurindo surpreendentes benefícios para a sua estabilidade emocional. Tínhamos que admitir os seus elevados méritos, por se fazer jus a tamanha dádiva, pois a grande maioria dos desencarnados passa pelo interstício reencarnatório, sem se dar conta de suas experiências em vidas passadas. Heitor, contudo, continuava. Além da inibição sexual, Bartolomeu precisava desvestir o caráter dos excessos a que se habituara. Receberia um corpo de reduzida expressão física, a fim de fazer vergar a renitente altivez. A robustez que vimos em Zenon, alimentada por excessiva confiança em si mesmo, contraiu-se na pequenez corpórea, e a beleza helênica das formas de Bartolomeu, exploradas de forma inadequada para a sedução do sexo oposto, investiu-se das desproporções fisionômicas de Alberto, conformando em cabeça volumada em relação ao pequeno corpo e nas orelhas de abano que tanto o incomodavam. E entendemos até mesmo que seu cabelo, insistentemente partido ao meio, era um costume anterior, habituado que se achava em assim pentear a longa cabeleira. Adiu Adelaide, investida das minúcias que as observações femininas lhe facultavam. Heitor, esboçando discreto sorriso e perfeitamente ciente das necessidades de esclarecimentos de nosso amigo, prosseguiu. Sua personalidade, desestabilizada por exagerada autoconfiança, alimentada em outras existências, filha de engrandecida valia de si mesmo, utilizada em prol da opressão e da maldade, contraiu-se na insegurança e no acanhamento que o caracterizaram, apesar de ter amealhado grande capacidade intelectual na vivência monastérica. Compreendemos desta forma como o habilidoso e seguro orador sacro de então
se fez intimidado e temeroso de qualquer apresentação pública, caracterizando Alberto exatamente no oposto de onde se habituara ao exagero. A despeito das inibições, ele contaria com meios para sobrepujar as dificuldades e empreender sua tarefa com sucesso. Recursos extraordinários seriam movidos e disponibilizados a seu favor para que pudesse superar com êxito essas deficiências e encontrar o equilíbrio das pulsões psicodinâmicas, convidando-o a acomodar o espírito nos limites da humildade. Investido destes impositivos de reforma, nosso amigo ingressou na vida, ciente do seu papel a cumprir na história, falando-lhe alto no âmago da consciência intuitiva. As energias psíquicas também se contraem quando, atingindo os limites de seus excessos, se desgastam. A retração, neste caso, comparece como correção necessária à contenção de novos e intoleráveis desregramentos. Ousei agregar, procurando aliviar Alberto, ainda constrangido pelas suas limitações. Vemos assim como as forças psicossomáticas se reverberam por rebote reacionário, estacionando-se nas antípodas de seus exageros. Na lei divina, tudo se concatena em princípios irretorquíveis, Alberto. As carências nos servem de coerção aos abusos, ensinando-nos a viver na equanimidade e temperança necessárias à saúde do espírito. Nossos amigos, devidamente formados na ciência do psiquismo, entendem muito bem que a personalidade de nosso amigo se constringiu na exata proporção de seus excessos. Anuiu Heitor com a intenção de fixar ensinamentos valiosos para todos nós. Compreendemos que os espíritos capazes, destituídos, porém, da correta orientação que a modéstia nos impõe, necessitam dessas inibições, sem as quais prosseguiriam pelos incautos caminhos da jactância em que se comprazem. Por isso, são recursos da misericórdia divina a nosso favor e não mandatos de castigo. Não podemos olvidar que essas importantes limitações físicas, na verdade, auxiliaram-no na condução da missão, pois, gerando frustrações, franquearam mecanismos de compensações, levando-o a preenchê-las com o inusitado, ainda que, diante da revolta do orgulho insatisfeito e da contingência de suas poderosas forças mentais, ele tenha terminado por induzir-se a novas e errôneas defesas hipertróficas do psiquismo, sucumbindo depois pela intolerável frustração da vaidade, vergastando-lhe os valores mal baratados pela insana fuga da vida. Admirávamos a riqueza do relato de Heitor, em cujos enredos íamos encontrando as explicações para todos os entraves e aptidões que havíamos verificado em Alberto. Adelaide, em respeitoso silêncio, frequentemente buscava-me com um olhar percussiente, dando-me a entender que, enfim, compreendia as motivações ainda inexplicáveis para as desventuras que o amigo narrara em suas digressões. Todo o roteiro de sua experiência terrena ia-se coadunando em perfeita lógica na egrégia arquitetura da vida, demonstrando-nos que a lei divina nos entretece a existência com bases nos enganos e méritos do passado, favorecendo-nos com a bênção da oportunidade para o refazimento dos erros e a conquista de valores genuínos para a eternidade. Não há dores injustificáveis e inúteis, como não há dons gratuitos, dentro da notável ingerência da lei, dirigindo com perfeição, nos recônditos do complexo e amplo conjunto da criação, cada caso em particular, na exata posição e dimensão de suas necessidades. Voltando-se agora particularmente para Alberto, Heitor reiterava informes que lhe valeriam como valiosos recursos curativos, indispensáveis para a cicatrização das chagas ainda abertas na alma. Agora você pode compreender muito bem todo o contexto de sua vida, Alberto. As imprudências vividas no campo da sexualidade como Bartolomeu
estão as razões mais profundas para o cerceamento de sua sexualidade. E no ódio destrutivo de Zenon, encontraremos seu impulso de abdicação em prol do bem comum. Você pode também entender que suas limitações eram recursos em favor de seu equilíbrio, urgentes e indispensáveis necessidades para o seu completo soerguimento. Eis em síntese a revelação dos planos que antecederam a sua reencarnação, premências e danos que foram cuidadosamente programados, e eu me investi da tarefa de ajudar a efetivá-los em sua vida. Participei ativamente junto de você em todas as suas peripécias, e por isso conheço sua história como você mesmo. Fiz-lhe companhia aos arriscados e solitários voos, embarcando em suas frágeis máquinas voadoras, torcendo pelo seu sucesso. Se não lhe pude evitar os acidentes, tudo fiz para minorar seus efeitos. Chorei com seus fracassos como se fossem meus, e habitei seus sonhos, nutrindo-o com os projetos que aprendíamos da equipe que nos assistia e que você depois executava com fidelidade, graças aos dotes de preciosa inteligência e perspicaz intuição. Não havia recursos para se testar a estabilidade e eficácia dos incipientes aparelhos voadores, e este era o meio de que dispunhamos para empreender-lhe ajuda efetiva, a fim de se evitar malogros perigosos, dificultando o progresso da conquista aérea. Contudo, como lhe disse, não venho em busca de reconhecimento, pois nada demais fiz que não estivesse computado nos meus imensos débitos para com você e com o progresso humano. Após silêncio oportuno, permitindo-nos assimilar as sábias ponderações, admirando a perfeita lógica do roteiro de redenção que a sabedoria da vida nos propõe, visando unicamente ao nosso bem, prosseguiu o preletor, repassando as lições ante o crescente interesse de Alberto. Destarte, é preciso que você reconheça que a ajuda emanada do mundo espiritual superior não é exclusivista e não participa de nossas afanadas disputas e contendas que objetivam unicamente doentia hegemonia. Como você, toda uma equipe de espíritos igualmente capazes era o objeto de cuidadoso acompanhamento no desenrolar dos planos, cuja finalidade era dar asas aos homens. Todos se reuniam durante o sono físico, em memoráveis encontros, onde discutiam e recebiam instruções dos espíritos responsáveis pela condução das ideias, que posteriormente funcionavam como acertadas intuições, solucionando adequadamente os naturais empecilhos. Os mais habilitados na arte da mediunidade onírica iam à frente, sem que tirassem os méritos daqueles que tardavam um pouco mais a perceber o caminho correto. Dentre esses pioneiros, nos recordamos de George Cayley, o verdadeiro precursor, quem fez de fato o primeiro aeroplano bem-sucedido. Otto Lilienthal, que, perseguindo obstinadamente o que antevia em seus sonhos, perdeu a vida nos seus experimentos. Otávio Chanute, que efetuou centenas de voos planados não tripulados. Samuel Langley, que postulou todos os indispensáveis princípios físicos da aeronáutica, orientando todos os demais operários do voo humano e dos famosos irmãos Wright, aqueles que empreenderam de fato o primeiro voo motorizado. A contribuição de todos esses valorosos companheiros foi indispensável ao sucesso da empreitada, verdadeiro esforço de equipe em que os espíritos se consorciavam aos encarnados no objetivo comum, interessados em angariar benefícios para a humanidade e não ressaltar egóicas ufanias. Alberto, ao ouvir a referência aos irmãos Wright, emitia destoante onda mental que a contragosto tentava sofrear, imediatamente percebida por todos nós.
revelando que desajustado sentimento ainda estava ativo e continuava a lhe ferir a alma. Diante de tamanha dissonância emocional, Heitor se detinha, qual médico meticuloso que, percebendo o exato local que acomoda uma patologia, ali concentra sua acendrada atuação, fazendo ligeira pausa, como a arrebanhar elementos de persuasão e irradiando certo pesar, continuou a lhe dirigir a palavra, qual pai diante do filho imaturo. Alberto, debele com sofreguidão estes impulsos insopitáveis do orgulho ferido, antes que o lesem ainda mais. Sei que lhe foi duro golpe ter que ceder as glórias da primazia aos irmãos norte-americanos, quando o mundo ainda o ovacionava pela inusitada conquista. Reconheça, contudo, que tal providência lhe foi valioso medicamento para a exaltada e perigosa vaidade. A altivez é chaga funesta para a alma e deve ser combatida a qualquer custo, meu amigo. Os irmãos que o assistem vêm lutando no afã de debelá-la em você desde longa data, e é chegada a hora de fazer a sua parte. É inquestionável, os White voaram primeiro, e lhes cabe a prioridade do invento na ingerência do tempo, mas não na valorização eterna dos préstimos da lei, os quais compartilham em igualdade de condições com você. Isto em nada lhe tira os proventos espirituais, pois ser o primeiro é efêmero valor, que interessa apenas às vaidades humanas e seus doentios nacionalismos separatistas. Aos olhos da vida, o curto espaço na escala do tempo que lhe separa não é suficiente para roubar méritos a nenhum de vocês, visto que seus resultados não foram copiados uns dos outros e todos cumpriram suas missões a contento, respondendo adequadamente ao apelo do mundo espiritual. O que realmente importa é o enorme bem que vocês proporcionaram à humanidade. E você colaborou decisivamente para tornar a aviação uma realidade prática, saldando o antigo débito para com o progresso terreno. Eis sua surpreendente conquista e o que realmente lhe diz respeito. O restante interessa apenas a nossa falaz vaidade, a qual devemos combater com todas as forças da alma. Nossos irmãos americanos, embasados por ambições desmedidas, na mesma errônea satisfação da jactância, moveram-lhe silenciosa e injustificável guerra de supremacia, na qual todos, na verdade, foram derrotados. Vendo-se ameaçados pelo seu inconteste sucesso na Europa, cuja primazia ninguém ousava discutir, pagaram de fato ao Peirei para destituí-lo da merecida glória, ocupando-lhe o lugar. Isto, contudo, não lhe deve ser motivo de mágoas, porém problemática que a eles compete. Convém pôr-se de acordo com a lei, meu amigo, admitindo a lição como necessária ao seu crescimento espiritual. Deixe que o mundo idolatre os heróis do mundo, pois Jesus nos recomendou dar a César o que é de César, e nos disse que os glorificados pelos errôneos valores terrenos não são na apreciação da lei divina. As honrarias da terra nela devem permanecer, e nos interessa apenas ser aureolados por Deus no altar da própria consciência. Fim da segunda parte. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Lucas 15, versículos de 3 a 7.